Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, por mais este momento, de estarmos aqui na tua casa para louvar e bendizer e exaltar o teu nome. A ti seja dado toda a honra, glória, louvor e toda adoração. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra, e que nos oriente verdadeiramente o caminho a qual nós devemos prosseguir. Ó Deus, se no raio de 10 quilômetros neutraliza toda ação do inimigo contra este local e contra toda a família aqui representada. É a minha oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eutico quer dizer feliz, afortunado, né? Feliz, afortunado. E uma das coisas aqui que eu quero explicitar nessa noite, e quando Paulo acabou de chegar de Troade, era no domingo, como hoje, e todos estavam reunidos lá no cenáculo, e uma sala, onde os crentes reuniam, lá no andar de cima. E a palavra do Senhor disse que quando o apóstolo Paulo, que estava de viagem para Jerusalém, ele deveria realmente estar levando algo para aquelas vidas. Naquela noite, Paulo exortou para que aquelas pessoas pudessem ser fiéis em todas as situações. Ele prolongou o discurso até meia-noite. E o jovem Eutico estava sentado na janela. E tendo adormecido profundamente, caiu do terceiro andar, morrendo imediatamente. Eu creio que houve um alvoroço muito grande naquele momento. Houve um alvoroço. É por isso que quando eu falo assim, acende a luz aí, senão o povo vai dormir, né? E houve um alvoroço. Paulo desceu, e naquele momento, inclinando-se sobre ele, trouxe de volta a vida. E depois disso ele celebrou a ceia do Senhor e falou com a igreja até o romper do dia. Nesse episódio, irmão, eu quero destacar algumas situações a qual muitas vezes acontece nas igrejas. Em primeiro lugar, a janela é onde oferece muitas distrações. É um lugar onde as pessoas que estão aqui dentro ficam olhando para fora. Onde as pessoas começam a dizer, puxa vida, hein? Olha só os meus colegas lá no barzinho, tomando uma cervejinha gelada, né? Cheio de menininha. E também tem aquelas pessoas que estão lá fora, fica observando as pessoas que estão aqui dentro. Fala assim, olha, Pedro mudou de vida, hein? Pedro mudou. Era um tranqueira. Hoje é um servo de Deus, que testemunha verdadeiramente sua vida. Eu quero ver o que está acontecendo lá dentro. Quero ver o que está acontecendo. Eu falo que há uma inversão de valores muito grande, irmãos. Aquelas pessoas que estão aqui dentro, quer olhar aquilo que está acontecendo lá fora. E muitas vezes as pessoas que estão lá fora querem ver o que está acontecendo aqui dentro. Isso em função do próprio testemunho de cada vida aqui. Pergunta lá para o teu irmão, você dá testemunho de vida? Você dá testemunho de vida? Irmãos, isso tem que ser uma realidade nas nossas vidas. As pessoas, ele não lê a Bíblia. As pessoas lêem a tua vida. Porque tem muitas vezes que as pessoas dizem assim, eu ir naquela igreja lá, aquele tranqueira, mas não vou não. Não. Mas tem pessoas que têm que dizer assim, eu vou lá, porque aquela pessoa que eu conhecia, hoje ele tem uma vida diferenciada.
Eu falo que ficar na janela, irmão, é ter a atenção dividida e o coração distraído por muitas coisas. Por muitas coisas. Tem muitas pessoas que começam a dizer assim: puxa vida, hein? Não é chato ficar 2 horas sentado aqui? É chato ficar 2 horas sentado aqui. O culto não termina, e depois que termina, vai numa lanchonete e fica até de madrugada. E também fica de madrugada até nas internets, no WhatsApp, Instagram e todas as outras coisas assim. E se nós queremos realmente um dia estar com o Senhor, nós temos que nos posicionar verdadeiramente as nossas vidas. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que as pessoas estarão subindo no céu. Não é de qualquer jeito. E aquele jovem Eutico era um jovem da igreja, graças a Deus. Ele não abriu a mão de estar reunido com os seus irmãos na fé. Mas infelizmente ele ficou na janela. A janela parecia ser um lugar bastante arejado, colorido, que oferecia muitas distrações. Mas a janela não é um lugar seguro. Não é um lugar seguro. Sabe por quê? A janela é o palco da sua queda, prelúdio da sua morte. Sabe que eu fico bastante preocupado, irmãos? É que muitas vezes a gente está batalhando para trazer o povo que está lá fora para dentro da igreja. E está virando uma inversão. O povo da igreja está trazendo o mundo para dentro da igreja. Em vez de nós tirarmos o povo do mundo, eles estão colocando na igreja. Tem até bar gospel. Não viu? Bar gospel. É impressionante, irmãos. A gente fica escandalizado com tantas coisas nesse sentido. Nós batalhamos para trazer vidas que estão, de uma certa forma, induzido à bebida. E muitas vezes a igreja, com medo de perder o seu querido crente, começa a oferecer bebida. Aí eu fico pensando, fico até imaginando, como que as coisas estão mudando, irmãos. As coisas estão mudando. É difícil, sabe por que eu falo isso? É difícil, irmãos? Só quem vai saber dessa situação de alcoolismo é para aquelas pessoas que já passou por isso. E eu já passei por isso. Quase 15 anos de idade, eu fui quase um alcoólatra. Eu falo que não foi fácil para me libertar disso. Fui induzido por uma jovem. É por isso que a gente batalha, para que essas pessoas realmente saiam dessa situação. Eu falo que o diabo está oferecendo tantas coisas. Assim como nós observamos lá no livro de Mateus, quando aquele tentador, Satanás, falou para o Senhor Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás não tem nada para nos oferecer, irmãos, só desgraça. Só desgraça. E eu falo uma coisa: nós temos que ter a verdadeira sobriedade, atento, para que nós não possamos cair nessa cilada armada pelo inimigo. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrio, vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, querendo tragar. Nós temos que estar atentos. E muitas vezes nós estamos sendo, até de uma certa forma, conduzido por aquelas pessoas que se diz amigo e te leva para uma situação totalmente contraditória. É muito difícil isso, irmãos. E eu fico pensando, irmãos, como que o mundo está indo de mal a pior.
E é por isso que eu falo para vocês, não fique olhando pela janela. Não fique olhando por aquilo que está acontecendo lá fora. Seja você. Em segundo lugar, irmãos, a janela é um lugar que divide o coração. Eutico estava no cenáculo, mas os seus olhos estavam voltados para o mundo. Eu falo que esse é o crente girafa. O corpo está aqui dentro e a cabeça está lá fora. Essa que é a verdade, irmãos. Muitas vezes as pessoas vêm no culto e ficam pensando, o que eu vou fazer depois? Aonde que eu vou? Vamos combinar uma coisinha, hein? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Divide o coração. Via de regra, teu coração não está ligado aos santos santos. Mas seus olhos, muitos infelizmente, os olhos de outros, ficam voltados para o mundo. As pessoas estavam ouvindo o apóstolo Paulo, mas também estavam acompanhando aquelas pessoas que estavam passando na rua. A janela rouba a atenção de muitas pessoas, irmãos. Distrai o coração, amortece-lhe o apetite pelas coisas de Deus. Por isso, vai perdendo o interesse no que estava conhecendo dentro do cenáculo. E muitas vezes eu tenho dito lá em Mateus 7, 24 em diante, quem ouve as minhas palavras e pratica será considerado como um homem prudente que cai a chuva, transborda o rio, vem um vento com impetuosidade e não vai cair porque estava sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica será considerado como um homem prudente, cai a chuva, transborda o rio, vem um vento com impetuosidade e grande será a sua ruína. Gente, são duas casas. Duas casas. As duas casas vão sofrer as mesmas consequências. Mas então, pastor, por que muitas vezes nós sofreremos essa consequência quando nós estamos firmes com o Senhor? É que quando nós estamos com o Senhor, Deus é aquele que nos sustenta em todas essas coisas. Aleluia. No Salmo 46 diz que Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa tribulação. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Aleluias por isso. Eu falo uma coisa, irmãos. Eutico caiu da janela porque não estava focado no que estava acontecendo no cenáculo. Ele perdeu a visão, ele perdeu a comunhão, a sensibilidade. É por isso que muitas vezes a gente tem que ficar bastante atento com aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Mateus 24, 12 diz, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. Eu falo, o mundo oferece coisa boa? Oferece, irmãos. Oferece coisa boa. Mas nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Por isso que eu sempre estou dizendo, será que nós podemos fazer isso, aquilo, outro? Pode, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 6, 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu falo, observe o que realmente vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Observe isso. Acontece até coisas hilárias dentro da igreja. Certa ocasião, pastor pregando, e o irmão estava dormindo, e de repente acaba a energia, e o povo glorificando ao Senhor, o irmão grita, pastor, ora por mim, porque fiquei cego. É uma coisa de brincadeira, mas é uma realidade. Uma das coisas que aconteceu também, um dia, nós estávamos na tenda, e tinha um irmãozinho que atrapalhava o culto, sabe de que forma? Ele sentava no banco da frente e ficava assim. E aquilo ia irritando, gente. Aquilo ia irritando. Até que um dia ele dormiu e caiu, o povo foi lá em cima. Foi lá assim, sai demônio, em nome de Jesus. Eu falei assim, não, eu estava dormindo. Falando, sai demônio da mentira. Né? Essas poltronas é confortável, irmão?
É gostoso, né? Deita assim, daqui a pouco. Se fechar os olhos, já era. Hã? Não é verdade? Cuidado para não ficar escorregando e cair, né? Eu falo que em terceiro lugar, a janela é um lugar de quedas perigosas. Porque quem cai, não cai para dentro, cai para fora. Cai para fora. E olha só, um dia, eu não sou muito adepto à altura não gosto de altura, mas tinha um rapaz filmando, uma criança andando no beiral da janela do 12º andar, e a criança andava normalmente assim, e voltava assim, e o cara filmando, e aquilo foi me gelando, foi me gelando, foi me gelando. Falei, meu Deus do céu, tomara que essa criança não caia. E ela andava assim tão tranquilo, que eu creio que Deus deu um tique na mãe, e foi lá e catou rapidamente aquela criança. Mas ficava andando assim. E quantas vezes eu vi passando crianças penduradas, e o povo lá embaixo, esperando a criança cair. E catava. Gente, e se acontecer com teu filho uma situação dessa? O que você faria? Muitas vezes nós estamos falando da janela, mas eu estou falando do seu próprio lar. De repente a tua criança está andando no beiral para um abismo espiritual, e muitas vezes você não está cuidando. Muitas vezes você não está cuidando. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as más companhias, porque tem colegas que está induzindo você, jovem, a buscar prazeres do mundo. Cuidado. Porque se você cair, você vai morrer. Assim como o Eutico caiu, ele morreu. Sua queda foi uma tragédia. Talvez as pessoas começassem a dizer, também não sei por que prolongar tanto tempo assim na igreja, né? Não fosse um milagre operado pelo apóstolo Paulo, Eutico tinha encerrado precocemente seus dias. Davi também viu da janela algo pornográfico. Eu falo assim que tem muita gente assistindo filme pornográfico da janela. Que isso, pastor? É verdade. É verdade. Tem muita gente vendo mulher se banhando. Mas aquela janela encerrou Davi numa terrível prisão de adultério e também de assassinato. Eu falo que as janelas hoje são mais coloridas, são mais atraentes. As janelas hoje são mais numerosas, espaçosas. Jovem encontra janela por todos os lados. De que forma, de que maneira? O mundo virtual, irmãos, está escancarando a janela. Essas janelas sedutoras, diante dos olhares divididos dos jovens crentes. Está lá através do WhatsApp, Facebook, Instagram e não sei mais o que. O povo fica muito mais vidrado naquilo que está sendo mostrado para a sua vida. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado. Mas eu falo uma coisa para você, você precisa parar e fazer uma escolha. O que você tem feito escolhas? De que forma, de que maneira você tem feito essas escolhas? Para que a tua vida espiritual possa realmente alavancar de uma forma extraordinária.
não pode ficar com o coração dividido, meus irmãos, não pode. As pessoas podem dizer, não, mas eu estou tranquilo, estou na igreja. Eu falo assim, toma cuidado quando você fala estou na igreja. Porque tem muitos jovens hoje que quer dar uma escapadinha. Quer dar uma escapadinha, não quer ficar realmente dentro da igreja. Não quer ficar. É o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? O crente Raimundo. Não tem Raimundo aqui não, né? Tem Raimundo aqui ou não? Não, só um falou. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Nós não podemos ficar brincando de crente, não. Se Jesus chegar agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Se o Senhor já chegar aqui, agora, neste momento, você vai ser salvo? Quem vai ser salvo aqui? Vamos ver. Ixi, tem muita gente que não levantou a mão, hein? Vou dar mais uma perguntada. Quem vai ser salvo aqui? Vamos ver. É aquele povo, né, polonês, artrite, bursite e não levanta mais. Irmãos, a gente brinca, mas é uma realidade. O céu não é para qualquer um não, irmãos. Como nós estamos observando, o final dos tempos está aqui. Se vocês não sabem, esses rumores de guerra não é mais nem rumor de guerra. Os palestinos já estão atacando Israel. E uns colegas pastores disseram assim, rapaz, há 3 semanas eu estava lá em Israel. Olha o que está acontecendo. Irmãos, é o princípio. Se vocês não estão realmente acordados por isso, então acorde. Quarto lugar, irmãos, a janela é um lugar para ser abandonado. Quando o Eutico caiu da janela, Paulo não gastou o resto da noite condenando seu pai. Não responsabilizou a congregação pela tragédia. Mas ele desceu, inclinou-se ao rapaz, abraçou aquele jovem e a vida voltou. A vida. Pais, abrace seus filhos. Quem está com seus filhos aqui? Abrace seus filhos. Abrace. Se os seus filhos estão indo, se distanciando, é porque muitas vezes você não tem conversado com seus filhos. Então abrace seus filhos. Ame seus filhos. Converse com seus filhos. Isso é muito importante. Porque tem pais que não têm a capacidade nem de pedir perdão para os seus filhos. Não tem a capacidade nem de pedir perdão. Peça perdão para os seus filhos. Ame seus filhos. Eu vou perguntar uma coisa aqui para os papais. Quantas vezes você falou para o teu filho que você amava ele? Fala com você mesmo. Quantas vezes você falou, filho, eu te amo, filha, eu te amo. Talvez os teus filhos precisam ouvir essas palavras. Filho, eu te amo. Está esperando isso de você. Talvez você não teve essa capacidade de dizer, eu te amo. Essa que é a verdade, irmãos. Essa que é a verdade. E sabe o que aconteceu? Quando a vida voltou para aqueles jovens, ele subiu e continuou o culto. A igreja conduziu vivo o rapaz. E a igreja se sentiu grandemente confortável. Certamente Eutico não voltou mais para a janela. Sabe por que ele não voltou mais para a janela? Porque
todos abraçaram ele novamente e não recriminou ele. E muitas vezes as pessoas dão uma distanciada e não tem coragem de ir lá e dar um abraço, assim, volta aí, cara. Nós te amamos, volta. Isso é importante. Isso é importante. Eu falo que ficar na janela é correr risco. Ficar na janela é distrair o coração com as coisas do mundo. Ficar na janela, irmão, é estar exposto às quedas desastrosas. Ficar na janela é flertar com a sua própria morte. Não basta os nossos jovens, homens e mulheres, estarem na igreja. Eles precisam sair da janela. Eu pergunto, onde que está teu pensamento agora? Está aqui dentro ou não? Ou está lá fora? Nossa, será que vai demorar para terminar? Será que eu desliguei lá o airão, como que é? Airão, ferro. Airão em inglês, né? Será que eu desliguei o ferro que estava passando roupa? Será que eu desliguei a panela? Hã? Irmãos, é isso que muitas vezes acontece. Onde que está voando o teu pensamento agora? Será que você está conectado com Deus? Será que você está conectado verdadeiramente? Algumas jovens foram visitar uma mina de carvão. E quando chegou lá na mina, uma jovem bem vestida de branco. Aí as colegas começaram a dizer assim, ó, o negócio é o seguinte, não vai ser legal você entrar com esse vestido, não. Aí ela chegou lá para aquela pessoa que iria guiar naquela mina. Falou assim, eu não posso entrar desse jeito? Eu falei assim, você pode entrar, mas eu garanto que você não vai sair da forma que você entrou. É por isso que eu falo assim, que muitas vezes as pessoas dizem assim, só vou dar uma olhadinha lá no mundo para ver se não vai acontecer nada. Só de você olhar já aconteceu, irmãos. Só de você olhar já aconteceu. Muitas vezes nós estamos limpos aqui, mas lugar onde as pessoas vão pode estar sujo e vai ficar contaminado. Isto é um fato real. Fato real, oh, coisa aí. Fato já é fato, né? Então vamos procurar ser achado continuamente no caminho da justiça, da santidade, afastar de todo lugar que é espiritualmente imundano. Olha o que fala Isaías 44, 23. O meu povo ensinarão a distinguir entre santo e profano e farão discernir entre imundo e impuro. Gente, nós temos que distinguir, nós temos que ter discernimento. Eu pergunto para você, pergunta lá para o teu irmão, você sabe o que é um lugar imundo ou não? Pergunta, você sabe o que é? Fala assim, você quer que eu te ensino? Você quer que eu te ensino? Você quer que te ensino? Deus é nosso amigo, libertador. E render a Ele traz liberdade e não servidão. Fala lá para o teu irmão, sai da janela, meu irmão. Sai da janela enquanto é tempo. Sai da janela enquanto é tempo. Porque vai trazer muito desgosto na sua vida. Essa que é a verdade. Nós temos que sair da janela para que tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Por que eu quis trazer essa reflexão aqui hoje, irmãos? Porque nós sabemos que, graças a Deus, muitos jovens estão vindo. Graças a Deus. E os jovens são alvos. São alvos do mundo. E o diabo não está nada contente.
Ele quer destruir. O que fala lá João 10:10? Que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então tenha uma vida com abundância, todos os dias da sua vida, porque se você não tiver uma vida com abundância, fatalmente você vai perecer. Mas que você seja aquela pessoa de Mateus 24:13. Aquele, já colocou na tela, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim. Meu Deus. Vamos lá, todo mundo? Pergunta lá, você é perseverante, meu irmão? Os casais, principalmente, seja perseverante. Seja perseverante. E que nós possamos cada dia mais estar convicto daquilo que Deus quer para com as nossas vidas. Amém? Uma palavra rápida, mas é uma palavra que você deve guardar no teu coração. Feche seus olhos.